Olá, meus irmãos, muito bom estar aqui com vocês, onde nós estudaremos mais uma porção da Palavra do Senhor. E hoje a temática que eu quero trazer é: não trabalhe por elogios. Vou repetir: não trabalhe por elogios. Meus irmãos, como Igreja de Cristo, nós devemos trabalhar e buscar a glória do Senhor, e não buscar a nossa glória ou a nossa fama. Eu não faço um trabalho pensando na minha fama. Eu não devo fazer um trabalho pensando na minha glória e no meu crescimento. O trabalho que eu tenho que fazer é como João Batista fez: que ele cresça e eu diminua. É dessa maneira que nós devemos evidenciar a Cristo e não através do trabalho evidenciar a minha pessoa. E quando eu falo trabalho, pode ser em qualquer área, pode ser uma pregação, pode ser um evangelismo, pode ser servindo a igreja e servindo os irmãos e nas suas necessidades, diversos trabalhos. Eu tenho que procurar a glória de Deus e não os elogios. Eu não posso estar trabalhando pensando: o pastor da minha igreja vai me elogiar. Eu não posso ficar trabalhando esperando eu receber elogios dos membros e meus irmãos da igreja. Não é dessa maneira. Até porque, meus irmãos, o elogio, ele pode ter fonte satânica. Grave que eu estou falando para que você não entender errado. Eu não falei que todos os elogios têm fonte satânica. Eu falei que o elogio, ele pode ter uma fonte satânica, uma fonte infernal. Nem todos os elogios que chegam para nós são de fato sinceros, de irmãos sinceros que chegam para você e falam: nossa, como foi muito bom o seu estudo que você deu. Que mensagem, que pregação muito boa. Essas pessoas estão sendo sinceras, elas estão sendo humildes em falar: nossa, eu gostei muito, eu fui muito abençoado através da sua instrumentalidade. Olha, nem todo mundo que chega para você e te elogia é porque Satanás está movendo a vida dele, não, tá bom? É porque realmente a pessoa está sendo sincera. Mas pode acontecer de que Satanás, ele pode usar pessoas para te elogiar, para te bajular, com a intenção de fazer com que você se glorie, fazer com que você obtenha fama para si e esqueça da glória para Deus. Meus irmãos, isso aconteceu com Paulo, quando ele estava pregando a mensagem de Deus junto com Silas na cidade de Filipos. Satanás levantou alguém para ficar elogiando. E olha só o conteúdo desses elogios. Olha só o que diz Atos capítulo 16. Eu lerei aqui o versículo 17 ao 18, que dizem assim para nós: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Meus irmãos, Paulo estava evangelizando, Paulo estava trabalhando para Deus, Paulo estava fazendo missões. Satanás colocou uma pedra no caminho. Satanás, ele tem algumas maneiras para atrapalhar a obra de Deus e nos atacar. Ele é astuto. A palavra de Deus diz que desde o início a serpente, ela já é conhecida como um animal astuto. O diabo é astuto. Nós não podemos ignorar os seus desígnios. Nós não podemos ignorar as suas artimanhas. A gente precisa saber as maneiras como Satanás ele nos ataca. Às vezes, Satanás, ele vai fazer aquele ataque direto, aquela investida direta na sua vida ou ali na sua família, no ambiente do seu trabalho. Ele vai usar pessoas para fazer aquele ataque confrontativo, porque a palavra de Deus diz que Satanás é como um leão que está ao derredor rugindo, e ele brama como um leão, buscando alguém para tragar. Note que primeiro Satanás, ele é limitado. Ele precisa fazer uma pesquisa de campo. Perceba que o texto falou lá em Pedro, fala que ele está
nos rodeando, está ao derredor, buscando quem ele pode tragar. Por quê? Não é qualquer pessoa que ele consegue tragar. Ele vai atacar, evidentemente, os crentes que estão andando em fidelidade e ele quer buscar o ataque diretamente contra esses aí. E fica mais fácil ele tragar aqueles crentes que estão mais afastados do centro da vontade de Deus. Fica mais fácil de tragar esses aí. Satanás, ele faz os seus ataques diretos. Mas, às vezes, não conseguindo fazer um ataque direto, sabe uma das maneiras que Satanás ataca? Elogiando. Meus irmãos, é através de elogios que ele vai tentar inflar o nosso ego. Porque esse foi o pecado de Lúcifer. Ele inflou o seu ego dentro de si. Lembra o que diz Isaías e Ezequiel? Lá falam do pecado de Lúcifer. Ele era um anjo perfeito, a qual Deus tinha criado, o sinete da perfeição, não tinha pecado nele. Até que um dia se achou iniquidade dentro dele. E qual foi a iniquidade dentro dele? Ele olhando para si, tirando os olhos de Deus, olhando para a sua perfeição, ele começou então a planejar um golpe de estado no céu. Ele queria roubar o trono de Deus. E ele olhou para si e disse: eu sou muito bom, eu sou muito perfeito, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu me assentarei acima da extremidade do norte, eu me assentarei acima de todas as outras estrelas ou todos os outros anjos, eu serei o novo Deus. Esse foi o seu pecado, ele inflou o seu ego dentro de si. O seu desejo foi contrário aos desejos de Deus. E é dessa maneira que ele ataca também as pessoas, plantando nelas um ego inflado, plantando nelas uma busca pela fama própria. Foi isso que ele fez com Eva. Eva, se você comer disso, você não vai morrer não, na verdade você será como Deus. Satanás plantou isso nela e ela começou a olhar para aquela árvore desejando, porque a árvore agora parecia desejável para dar entendimento, desejável para fazer com que ela seja semelhante ao Altíssimo. E foi nessa ganância que aconteceu a queda da humanidade. Foi nessa ganância em que Satanás ele inflou o ego das pessoas. E é elogiando hoje em dia que ele vai tentar fazer com que os servos de Deus caiam no pecado. Do ego inflado, buscando glórias para si e não buscando a glória devidamente, que só pode ser dada a Deus. E lembra, Deus ele fala no Antigo Testamento: eu não divido a minha glória com ninguém. Meus irmãos, toda a honra e glória tem que ser dadas para Deus. Não para mim, que sou um vaso de barro. Não para você, que é um instrumento na mão de Deus. Toda glória e honra só dada somente a Deus. Esta menina possessa, endemoniada, evidentemente ali inspirada por demônios, tentou fazer com que a obra missionária parasse. Tentou fazer com que Paulo caísse em pecado. Tentou fazer com que Paulo ali entristecesse o Espírito Santo. E ela começou a falar. E ela, meus irmãos, olha só o conteúdo das suas palavras. O versículo 17 diz assim: seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Este era o teor das suas palavras. Meus irmãos, ela estava mentindo em alguma dessas palavras? Não estava. Tudo que ela estava falando estava correto. Teologicamente, tudo que ela disse aqui estava nos seus devidos lugares. Estava corretamente. Olha só o teor da mensagem dela. Estes homens são servos. Opa, ela está me chamando de servo de Deus e eu sou servo de Deus. Olha só, ela estava falando corretamente. Olha só o que ela fala de Deus, que Deus é altíssimo. Olha, está falando corretamente, a teologia dela está correta. Deus é altíssimo, Deus é soberano, Deus está sobre todas as pessoas. E ela continua falando, e vos anuncio o caminho da salvação. O que ela está falando está certo, existe um caminho da salvação, existe a maneira de ser salvo, e é isso que eu estou fazendo. Olha, Paulo ele poderia começar a aceitar essas palavras e talvez ele poderia começar a ficar se enchendo de orgulho. Imagine, Paulo saindo nas ruas, pregando e aparecem pessoas e aparece essa menina elogiando. Este homem é servo do Deus Altíssimo, ele está fazendo o correto, ele está fazendo a vontade de Deus.
Olha, eu acredito que se Paulo ele aceitasse e se ele não identificasse que aquilo era atuação demoníaca, o seu ego ia começar a inflar. Ele ia começar a buscar glórias para si. Ele ia começar a trabalhar pensando, eu estou fazendo um belo serviço. Olha, olhem para mim, olhem para as palavras que eu estou falando. Eu sou muito bom. Só que Paulo, passando os dias, ele começou a ficar perturbado. Não, isso não pode ser de Deus. Ele começou a perceber, ele teve discernimento de espírito. E ele percebeu que aquela menina não estava sendo induzida pelo Espírito Santo. Pelo contrário, aquela menina estava sendo induzida por Satanás, pelos demônios. E Paulo então rejeitou todos aqueles elogios. Paulo então vai e expulsa o demônio daquela menina. E acaba de uma vez por todas contra os ataques de Satanás. Meus irmãos, é uma das maneiras de Satanás atacar é elogiando. Foi dessa maneira em que Satanás tentou atacar Jesus Cristo. Primeiro, no deserto, Satanás fez investidas diretas a Jesus. Foi derrotado por Jesus Cristo, porque sempre Jesus Cristo respondeu, assim está escrito. Ele derrotou Satanás no deserto, naqueles 40 dias de jejum, onde Jesus Cristo passou ali no deserto e depois foi tentado por Satanás. Jesus Cristo derrotou Satanás com o poder da palavra de Deus. Satanás saindo derrotado, ele tentou fazer outras investidas na vida de Jesus, mas não agora com um ataque direto, através de elogios. Certa situação, quando Jesus Cristo se deparava com um endemoniado, o que o demônio falava? Ó, filho de Davi, filho do Deus Altíssimo. Eles tentavam trazer um orgulho na vida de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, como das outras vezes, mais uma vez venceu todas as tentações. Meus irmãos, é uma da maneira de Satanás nos atacar, é fazer com que nós nos orgulhemos de nossas obras, do nosso serviço, de nossa aparência, dos meus músculos que eu estou ganhando na academia. Eu não devo ter orgulho de mim. Eu devo reconhecer como eu sou servo. Eu devo reconhecer como eu sou pequeno. Eu devo buscar somente a glória de Deus. Porque as recompensas que eu vou ganhar não devem ser aqui na terra. As recompensas pelo serviço fiel que eu presto devem ser lá no céu. Foi dessa maneira que Jesus Cristo ele censurou os discípulos que buscavam honras e glórias para si. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus Cristo fala assim no versículo 1. Jesus ele fala, guardai-vos ou tome cuidado, acautelai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim ou com a finalidade de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, o que Jesus Cristo está nos ensinando aqui? Não é que você, quando fizer uma boa obra, ninguém pode ver. Não, não é dessa maneira. Mas é que você não pode mostrar para as pessoas as boas obras com a finalidade final de que você quer a glória para si. Com a finalidade de, olhem para mim, como eu sou um bom servo. Então, Jesus Cristo dá exemplos. Por exemplo, ele vai usar aqui a situação das esmolas. Olha só o versículo 2 em diante. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Já viu aquelas pessoas que vão fazer talvez um tipo de ajuda humanitária e está aqui com um prato de comida ou com a cesta básica entregando para o necessitado, mas aqui filmando e tirando uma selfie, até combina ali, vamos tirar uma foto para mostrar que eu estou dando para você. É isso que Jesus Cristo está ensinando. Não é glórias para mim, não é glórias para você. As glórias é somente por Jesus Cristo. Tudo que eu fizer, seja uma oração, seja uma obra social, seja entregar esmolas, seja evangelizar, que eu não devo buscar glórias para mim. Eu não devo sair com o intuito e com a motivação
Não, o pastor da minha igreja vai olhar para mim e vai me elogiar. Olha, as pessoas vão dar palmas para mim porque eu estou saindo nesse sol quente, estou entregando folhetos na rua, eu estou servindo na igreja, estou varrendo a igreja e as pessoas vão olhar para mim e vão me elogiar. Meus irmãos, não é com esse intuito e não é com essa motivação. Porque quando nós fazemos o serviço de Deus com essa motivação, primeiro, Deus não aceita. Segundo, nós logo iremos parar, porque uma hora ou outra as pessoas vão parar de nos elogiar. Teve uma situação em que um pastor, ele estava numa conferência de aniversário da sua própria igreja, e é comum, quando chega no final da conferência, o pastor, ele então toma a palavra e faz os agradecimentos por todos aqueles que trabalharam firmemente naquela conferência de aniversário. E certo pastor, um dia ele chegou na sua igreja e ele começou então no último culto a agradecer a algumas pessoas que trabalharam lá. E lá tinha dezenas de pessoas que trabalharam. Tinha a mulher que fez o bolo do aniversário, tinha o pessoal que limpou a igreja, tinha o pessoal ali que trabalhou na coordenação dos eventos. E ele começou a agradecer. Olha, muito obrigado pela vida de fulano e fulano e fulano, porque foram usados pelo Senhor para trabalhar na coordenação desse evento. Muito obrigado pela vida de ciclano, porque foi usado pelo Senhor para limpar essa igreja. Vocês estão vendo a igreja assim, limpa, organizada? Fulano se disponibilizou a trabalhar nisso. Ele começou a citar um monte de gente, mas ele esqueceu da mulher do bolo. E a mulher do bolo estava ali na primeira fila, sentada, esperando o seu nome ser citado. O pastor vai me elogiar, o pastor vai falar do meu nome, todo mundo vai ficar sabendo que fui eu quem fiz esse bolo delicioso aqui para todos comerem no aniversário da igreja. Só que o pastor, sendo falho, como todos nós somos falhos, ele esqueceu de citar a mulher do bolo. E quando ela percebeu que não foi citado o seu nome, ela falou de uma maneira, ou como a gente fala, né? Ela pensou um pouco alto e das suas bocas saíram a palavra: nunca mais faço bolo para a igreja. Ela ficou indignada porque ela não foi elogiada. Meus irmãos, mas nessa história, o que está mostrando no coração dessa mulher? Que ela estava ali trabalhando para glórias para si. Ela estava trabalhando e fazendo um serviço, mas não era para a glória de Deus, não era para abençoar os irmãos. A finalidade no seu coração era: eu quero ser reconhecida publicamente e que as pessoas deem palmas para mim. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele diz claramente: olha, quem faz com a intuição de ser elogiado pelos homens terá palmas aqui na terra, mas não terá recompensas no céu. Então trabalhe não buscando glórias para si, trabalhe não buscando elogios para si, trabalhe buscando a glória do Senhor, porque as recompensas nós ganharemos ali. Uma certa vez, John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, ele conta uma história onde ele traz uma ilustração em que ele estava pregando a palavra de Deus e ele, terminando a pregação, ele saiu e foi ali na porta cumprimentar os membros e um dos membros chegou para ele apertando a sua mão dizendo: olha que boa pregação que você trouxe. Ele então responde e dá a resposta para o irmão: olha, Satanás já disse isso aos meus ouvidos. O que ele estava querendo dizer com essa ilustração? Ele estava querendo dizer que Satanás já estava trabalhando no seu coração. Satanás já estava tentando fazer com que ele se orgulhasse daquela pregação que ele trouxe naquele domingo pela manhã ou naquele domingo pela noite, para que a glória de Deus fosse anulada e a glória fosse transferida para ele. Então, quando aquele irmãozinho chegou elogiando, ele deu essa resposta: olha, Satanás já falou isso no meu coração. Satanás tentou me levar para me orgulhar, para que essa minha obra fosse queimada, para que essa minha obra fosse anulada. Mas a glória é totalmente para Deus. Meu irmão, essa ilustração não é para dizer que todo mundo que chega lá elogiando o pastor no final do culto: que boa mensagem, pastor, a pessoa está sendo movida por Satanás. Não. A ilustração, evidentemente, ali foi para mostrar uma luta interna que ele estava passando a respeito do orgulho. Ele lutava contra o orgulho que estava no seu coração. Ele não queria se orgulhar pelas coisas que ele fazia para Deus. Ele estava lutando para dar a Deus o que pertence a Deus, toda a honra e toda a glória, e não reter nada para si. Então não fique pensando
que você deve parar, né, de talvez elogiar o professor da escola bíblica dominical, elogiar aquele evangelista que sempre está ali fiel a Deus. Não, você pode fazer isso de uma maneira sincera, reconhecendo que o elogio que você está dando para a pessoa é apenas um reconhecimento de que Deus está usando a vida daquela pessoa e a pessoa está se permitindo ser fiel e se permitindo ser usada pelo Espírito Santo. De fato, então, esse elogio está sendo evidentemente para Deus, que está usando aquela pessoa. Então, não fique pensando que pessoas que elogiam os outros estão sendo movidas por Satanás. Não, não é assim. Mas pode ter fontes satânicas. Então, como a gente viu daquela menina, alguns elogios podem surgir do inferno. E aí você precisa identificar esses elogios, não aceitar esses elogios, rejeitar, porque o intuito deles é puxar o seu tapete, para que você caia, para que você se prostre e você não dê glórias para Deus. Então, meus irmãos, não trabalhe por elogios. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus esteja direcionando toda a sua casa e sua família.